Otávio de Barros, economista-chefe do Bradesco, falou hoje aqui no workshop Planejamento 2014 sobre suas perspectivas para o crescimento econômico do Brasil, sobre a macroeconomia de maneira geral. Otávio, ouvimos dizer que o Brasil começou a andar de lado, é isso? Não, na verdade, a economia brasileira já desacelera já faz algum tempo. Não é de hoje. Não só a economia brasileira, mas eu acho que fica evidente que todos os países do mundo desaceleraram de forma importante nos últimos 2 anos, né? E não houve exceção, né? O PIB potencial do mundo desacelerou, do Brasil também, né? Ainda é rescaldo do ajuste por conta da crise que vem lá de 2008, que acabou levando esse cenário. Quer dizer, tem muito ajuste ainda para ser feito na Europa, mesmo nos Estados Unidos, e a China também caminha para um crescimento mais moderado. Então tudo isso acaba criando vasos comunicantes que dialogam bastante com o crescimento brasileiro, né? Então, para esse ano nós estamos pensando em alguma coisa em torno de 2,3% de crescimento, é o nosso cenário base, e para o ano que vem algo parecido, né? 2,5% de crescimento. E aí, dentro de uma perspectiva de médio prazo, é razoável imaginar que o Brasil possa crescer algo em torno de 3 a 3,5%. Isso, na sua visão, afeta a taxa de desemprego que você mostrou hoje aqui, que tem um forte componente demográfico? Assim, nós temos um problema grave no Brasil, circunstancial, de oferta de mão de obra, né? E a oferta de mão de obra tem a ver com demografia. O crescimento demográfico brasileiro é quase igual ao crescimento de economias maduras, né? De países desenvolvidos, né? Ao final dessa década que nós estamos vivendo, provavelmente o crescimento demográfico brasileiro vai ser igual ao de país desenvolvido. Isso significa, na prática, que a população em idade ativa, e mesmo a população economicamente ativa, esteja crescendo muito pouco diante da demanda de mão de obra. Então, por exemplo, é curioso observar que mesmo em momentos como o atual, onde há uma desaceleração na contratação de mão de obra, portanto a demanda de mão de obra vem caindo, o desemprego não aumenta porque a oferta de mão de obra também está desacelerando, ou crescendo muito pouco. Então, em momentos onde o PIB cresceu modestamente, o desemprego continuou caindo. Então, o que nós estamos vislumbrando é que, muito possivelmente, até o final do ano que vem, dificilmente o desemprego vai superar 6%. A nossa visão é que o desemprego vai continuar em torno de 5,8%, 5,9%, e não se agravando como muita gente podia imaginar com um crescimento modesto como nós estamos assistindo. Bom, não dá para tirar mais custo de salário, mas você disse que existe no país uma jazida de produtividade. De onde a gente vai buscar essa produtividade para compensar o aumento de custo salarial? Eu acho que essa jazida está em todo que é lugar, né? Está no setor público sobretudo, está na educação, está na saúde, está nas empresas, está nos restaurantes, está em tudo que é lugar. O Brasil tem uma jazida imensa de produtividade, investindo em automação, fazendo grande esforço de racionalização. Nesse momento, todas as empresas do Brasil, aqui eu me refiro às empresas relevantes do Brasil, estão tirando leite de pedra, estão fazendo um sacrifício extraordinário de redução de custos, todos os custos que não são salário, porque salário não dá para conter muito, né? Muito rígido, né? E também aqueles custos que advêm de produtos importados, que são necessários à produção de insumos, né? Então, o impacto do câmbio está dado, dos salários também. Então, elas estão cortando outros serviços. Então, quando todo mundo corta custos de uma forma generalizada, um comportamento geral, a atividade econômica como um todo desacelera, né? Então, a minha visão é a seguinte: daqui para frente nós vamos continuar assistindo um pouco mais disso. O Brasil não tem uma segunda agenda, a única agenda do Brasil hoje é produtividade, aumento de eficiência, e é isso que vai permitir que o Brasil recupere algum grau de competitividade mais à frente. Quer dizer, essa jazida precisa ser explorada e já está sendo explorada, né? A gente percebe que todas as empresas estão fazendo o que é possível, o que está ao alcance da mão, para aumentar a eficiência e para ser um pouco mais competitiva. Para finalizar, na sua visão, Otávio, qual é o principal fator que deve ser considerado, se é que existe um, para o planejamento 2014? É o seguinte: em primeiro lugar, despolitizar o cenário econômico. Eu acho que é a primeira mensagem. Eu costumo dizer que a gente não pode confundir o nosso objeto de análise com o nosso desejo como analistas, né? Então tem que despolitizar e olhar com serenidade para o potencial efetivo da economia brasileira e as dificuldades concretas que nós estamos atravessando. Então,
O planejamento de 2014 é um planejamento que depende muito dessa nossa capacidade de olhar com distância o que está acontecendo em outros países e com o Brasil e ver também qual é a possibilidade de que algumas reformas importantes possam ser implementadas para melhorar a confiança. Nós estamos com um problema de confiança no Brasil hoje que nasceu de problemas de natureza fiscal, né? Mas isso poderia ser superado se algumas iniciativas fossem tomadas no sentido de melhorar essa confiança nos nossos dados. Estou dizendo que o Brasil tem um problema de solvência, longe disso, é uma questão mais de credibilidade fiscal. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que criar um ambiente um pouco melhor para o setor privado investir em infraestrutura, né? Então, fazendo o planejamento para 2014, eu olho essas duas coisas, né, essencialmente. Quer dizer, o setor privado vai ser mobilizado, vai ser convidado, vai ser motivado a investir em infraestrutura. Se isso for verdade, eu acho que o Brasil pode dar uma bela decolada. E a outra questão medidas vão ser tomadas para reduzir o problema de confiança na economia brasileira. Eu acho que, não sei, em princípio eu gostaria que isso acontecesse, né? Eu acho que é possível que alguma coisa seja feita do ponto de vista fiscal, né? Um ajuste mais de longo prazo. Quem sabe a aprovação da independência do Banco Central, que está tramitando na CAE, né? A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Coisas desse tipo que ajudam a melhorar um pouco o clima de negócio, melhora os mercados. Então, se tem mais confiança, o câmbio é menos depreciado. Se tem mais confiança, você tem juros menores, você tem mais crescimento. O próprio PIB potencial dos países onde há mais confiança é maior. Obrigado, Otávio. Eu que agradeço.